A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes aqui na filial em Carpina. E hoje nós temos uma programação especial aqui para você, então fique ligadinho no nosso programa. Não se esqueça de compartilhar esse link para várias pessoas e também de curtir e seguir aqui se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E hoje nós temos alguns convidados especiais para o nosso programa. Aqui no meu lado nós temos o nosso presbítero Anderson Coelho, que é o responsável pela congregação ali em Senzala. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, irmã Rebeca. É um prazer poder estar hoje aqui participando do programa. Será uma bênção para todos nós aqui. Amém, se Deus quiser. E também temos aqui o grupo de louvor do nosso 15º Congresso de Adolescentes. Temos aqui os adolescentes Lislaine Mary, Júlia Gabriele, Camille Vitória, Tereza Santos, José Vinícius, Júnior Souza e Pedro Henrique. E também para nos acompanhar aqui temos o nosso tecladista, o nosso irmão Diego. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos. Neste programa, é o nosso primeiro programa aqui do Adolescentes em Foco, né? Em alusão ao nosso 15º Congresso de Adolescentes, nós vamos conversar sobre um tema muito especial. Nosso tema é o adolescente cristão e o uso da tecnologia. É um tema muito pertinente para os dias de hoje, né? Visto que nós estamos imersos aí nesse mundo. Mas, antes de nós começarmos a nossa conversa aqui com o nosso presbítero, vamos de louvor com o nosso grupo de louvor? Jesus, eu quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que a esperança é liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, feito a luz brilhar. Amém. Glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus que é cura, o Deus que é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Mas vamos começar aqui a nossa conversa sobre a temática deste programa de hoje, né? Lembrando que a nossa temática hoje é o adolescente cristão e o uso da tecnologia. E temos aqui mais uma vez o nosso presbítero Anderson Coelho, né, para conversar conosco. E presbítero, eu já queria começar fazendo algumas perguntas ao senhor, né? Os adolescentes eles fazem parte dessa geração que nasceu já com a tecnologia, né? Acredito que a nossa seja a última que acompanhou aí o advento de tudo isso. Mas quais os cuidados que eles precisam ter? Porque a gente aprendeu a conviver, né? Mas eles já nasceram nisso. Então, quais os cuidados que eles precisam ter nesse uso das tecnologias? Muito bem, irmã Rebeca. Essa é uma pergunta muito importante, porque, diante de um grande desafio como esse, a primeira coisa que é preciso e necessário é o equilíbrio, né? Porque são inúmeras ferramentas, tecnologias, mecanismos de tecnologia que temos hoje, e é necessário aprender a ter primeiro equilíbrio, né? Porque sem o equilíbrio a gente não vai conseguir ter o autocontrole nas redes sociais. Então é muito importante então que primeiro essa geração consiga administrar isso.
e não seja dominado pelas redes sociais, como alguns vêm enfrentando dificuldades como essa. Então, eu sempre dou ênfase no sentido de o equilíbrio para que não tenham problemas como ansiedade. A gente vai ver isso depois em outras perguntas. Isso. E falando sobre essa questão do equilíbrio, a gente sabe que o uso das redes sociais eles impõe um desafio muito grande, né, ético e moral. E como é que os nossos adolescentes eles podem não serem estimulados ao pecado através dessa rede social? Isso é uma grande verdade, primeiro porque nas redes sociais não se existe um controle de ética nesse sentido. Então, para o jovem cristão, o adolescente cristão, é muito importante que ele não perca a sua identidade ali. A gente teve alguns estudos acerca do profeta Daniel, a gente viu muito isso, mesmo Daniel estando em uma cultura diferente, mas no que diz respeito às redes sociais, às mídias, é muito importante que o adolescente não ceda a mudar sua personalidade, seu perfil. Ele é um jovem, um adolescente cristão, e ele precisa se identificar como cristão, no que diz respeito à ética, no que diz respeito aos seus princípios. Isso. E também com as redes sociais, a gente tem muito essa questão da autoexposição, né? Da obsessão, né? de expor a sua vida, ou então de ver a vida dos outros. Né? E a gente acaba também se comparando muito aos outros, e a gente vê que muitos imploram por likes e seguidores, e acabam saindo um pouco dos limites. Qual o cuidado que os nossos adolescentes devem ter? Para eles não se exporem demais, terem esse cuidado na rede social. Né? Isso, essa busca, irmã Rebeca, no que diz respeito à autoaceitação, né, porque a minha imagem, eu tenho que ser aceito, principalmente nas mídias, porque, infelizmente, a gente vive um momento onde alguns passam uma falsa imagem. E como eu já falei anteriormente, né, essa questão da nossa identidade, esse cuidado que a gente tem que ter, a gente precisa não mudar a nossa característica, né? Porque nós temos um perfil, nós temos uma personalidade, e é muito importante que a gente não ceda às pressões do que a tecnologia oferece em busca de likes, em busca de um joinha, né, ou alguma coisa assim. E a gente precisa ter cuidado para que a gente não perca o nosso perfil. Nós somos cristãos e as ferramentas, a tecnologia é um grande instrumento para o reino de Deus. Então, nós devemos aprender a utilizar isso para que o reino de Deus cresça, avance, principalmente o evangelho possa ser divulgado de uma proporção maior. Amém, é verdade. E também é muito importante a gente falar sobre esse cuidado de não ficar tão fascinado, né, com a vida, de repente, de quem você segue, porque muitas vezes a gente sempre fala, né, que a grama do vizinho ela é sempre mais verde, né? Mas, às vezes, a gente não sabe exatamente o que é que aquela pessoa está passando. Né? Normalmente, as pessoas tendem a só mostrar as coisas boas que eles estão passando, né? Porque é normal, né? Ninguém quer mostrar os problemas. Mas aí a gente tende muito a absorver isso e dizer, não, está tudo errado na minha vida, né? E na vida do outro não está tudo certo. Né? Perfeito. Isso gera uma ansiedade, até porque, se a gente observar, alguns adolescentes, alguns jovens, prendem muito a isso, e percebe que a sua vida está incompatível, não está bem, mas, na verdade, o que está sendo oferecido àquela imagem não é uma verdade. E a gente precisa compreender bem isso. Não é? Muitas das vezes, alguém pode até estar sorrindo ali, postando em um ambiente, um lugar, mas está com dificuldades, está sofrendo, passando por problemas dos mais diversos, e a gente precisa entender e compreender bem isso para não sofrer de ansiedade. Não é? É verdade. A gente tem que ter muito cuidado, né? Mas nós vamos continuar conversando aqui, só que antes nós vamos para um rápido intervalo comercial, e antes do intervalo nós vamos de música. Né? Então, a equipe de louvor pode cantar mais um pouquinho para a gente. Eu não vou comer dos manjares que o homem preparou. Não vou me dobrar aos altares que o homem levantou. Pode até tocar buzinais, nada disso me intimida. Não vou me prostrar, não vou me dobrar. E se aquecer a fornalha 7 vezes mais, dizendo que nada mais me salva, onde Deus está, Ele está aqui comigo, tá sempre bem aqui pertinho, não vai me deixar.
deixar, não vai me abandonar. É o mesmo ontem, hoje, eternamente será, pois nada se compara ao Deus da glória. É o mesmo ontem, hoje, eternamente será, pois nada se compara ao Deus da glória. A Ele a glória, a minha Adoração é exclusividade dele. Eu não vou dividir aquilo que é só pra ele. todo Minha adoração é exclusividade dele. Eu não vou dividir aquilo que é só pra ele. Todo meu louvor é dele. só vou me prostrar Pra ele, A minha adoração é exclusividade dele. Eu não vou dividir aquilo que é só pra ele. Todo meu louvor é dele. Só vou me prostrar pra ele. Glória a Deus. Estamos de volta aqui com o nosso programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes aqui na filial em Carpina. E hoje nós estamos tendo aqui uma conversa super interessante sobre o adolescente e o uso da tecnologia com o nosso presbítero Anderson Coelho, que é o responsável pela congregação ali em Senzala. E também nós temos também o grupo de louvor que vocês viram aí cantando, né, na volta do nosso bloco. E durante o intervalo nós estávamos aqui conversando, né? E nós temos 2 adolescentes que querem fazer algumas perguntas ao senhor, presbítero. Então vamos começar com Tereza. Pai Senhor, presbítero. Na rede social, os adolescentes, é muito comum a gente fazer amizade, né? É correto os adolescentes terem esse vínculo na rede social com pessoas que não servem a Deus? Pai do Senhor, essa é uma pergunta muito importante. E a gente precisa compreender a importância de que, primeiro, o filho das trevas não podem comungar com o filho das luzes. E a gente, mesmo utilizando redes sociais, como nós já falamos anteriormente, que ela seja uma ferramenta de transmitir o Evangelho. Essas pessoas que não conhecem a Jesus, que possam, através disso, conhecer a Jesus. E em questão no que diz respeito, no que diz sentido à amizade, a gente, como cristão, precisa aproveitar essas oportunidades para falar de Jesus para eles, né? Que o principal objetivo não seja conseguir o máximo de amigos, né? Porque fica aquela preocupação, tenho que ter inúmeros amigos nas redes sociais, mas que o principal objetivo seja de que essas pessoas que não conhecem Jesus possam conhecer através de nós, nessa ferramenta que é útil para o crescimento do reino de Deus. Amém. Júnior, você também tinha uma pergunta? Pai do Senhor, presbítero. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Somos diariamente influenciados pelas redes sociais. E quais são os meios que a gente pode utilizar para combater isso? Muito bem. Júnior, somos atacados diariamente, né? Essa é uma verdade. E, primeiro, nós precisamos conhecer bem nossas ferramentas. Nós temos a palavra, que é um grande instrumento para que a gente possa combater esses ataques, não é? A rede social, através disso, a gente não vai estar fazendo críticas, a gente não vai estar fazendo apologia a temas polêmicos, mas nós vamos combater esses ataques falando do que nós professamos, do que nós defendemos. Tem um texto bíblico que Lucas usa em Atos, capítulo 1, e o versículo 8, ele diz que nós somos testemunhas. E as testemunhas precisam dizer bem quem eles são, combatendo, usando a sua ferramenta, que é a palavra, e dizendo para todos a quem nós seguimos. A gente não pode ter medo disso, né? Me parece, Rebeca, que existem alguns que têm até medo de se identificar. Mas nós, como cristãos, temos o Espírito Santo e nós precisamos combater esses ataques com essas ferramentas, porque nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar nesse sentido.
E quando a gente olha para esse ambiente das redes sociais, a gente também percebe que é um ambiente que você também pode estar ali como anônimo, né? E ninguém saber quem você é. Você pode fazer ali um perfil um perfil fake, né? Que ninguém sabe quem você é. E esse ambiente de você poder ser anônimo e também de muitas vezes não ter a vigilância dos pais, ele pode acabar levando o adolescente a pecar nesse mundo virtual? Sim, inclusive, Rebeca, essa pergunta, no que diz respeito a uma conta, podemos assim dizer, uma personalidade nas redes sociais, alguns que mudam o nome, colocam outras imagens, para que se aproveite disso, pecando até. A gente precisa compreender o seguinte, que a nossa identidade, nós que somos cristãos, nós não podemos ter dupla personalidade. As redes sociais, elas precisam dizer realmente quem nós somos. Daniel enfrentou muito disso. Eu gosto muito de citar o exemplo de Daniel, os seus companheiros, porque eles tinham motivos de sobra para aproveitar a distância da sua terra, dos seus pais, dos líderes, para ser uma outra pessoa. Então, nesse quesito, nós precisamos manter a nossa personalidade. Eu sempre costumo dizer que o nosso caráter, né, é aquilo que nós somos quando ninguém não nos vê. E mesmo que essas ferramentas proporcionem condições como essa, nós devemos manter a nossa identidade, dizer quem nós somos, para que o nome do Senhor seja glorificado nisso. Amém, é verdade. E com todo esse ambiente das redes sociais, a gente também tem visto o número de influencers, né, sendo crescido aí. E muitas vezes a gente acha que os influencers, eles são só... A gente acha não, né? Nesse contexto, os influencers, eles são aquelas pessoas que eles acabam nos influenciando a fazer algo, né? São pessoas que têm ali aquela facilidade de mostrar um produto, não é? De influenciar outras pessoas. E a gente pode acabar se perdendo nesse meio aí também. Porém, hoje em dia a gente também já vê muitos influencers crentes, né? Que usam sua plataforma para espalhar conteúdo sobre maquiagem, sobre roupa, também sobre a palavra, muitos que pregam, né? E aproveitam essa plataforma para difundir o evangelho. Então, é possível que um cristão seja, de fato, um influenciador digital? Sim, Rebeca, acho que isso é uma grande oportunidade para a gente mostrar às pessoas o que é o Evangelho. Hoje nós temos diversos canais de comunicação, a igreja tem se utilizado dessa tecnologia para mostrar o que é a igreja. E no que diz respeito ao influencer, não vejo problema algum, porque, primeiro, temos hoje jovens pregadores da palavra, jovens que falam acerca de escola dominical, de evangelização, e isso é muito bom. Isso é interessante, né? Temos muitas vozes aí fora, e aqui fica uma observação, um conselho, né? Porque pessoas que falam em nome da família, pessoas que falam em nome da igreja, mas que não representam a igreja. Não é? E nós que somos discípulos, seguidores de Jesus, temos autoridade, somos exemplos para falar do que é a igreja, do que diz a palavra, e nós podemos sim influenciar pessoas através dessas tecnologias. Né? Hoje estamos vivendo um período onde essa ferramenta ela é de grande relevância. Né? Inclusive, pessoas que não podem estar tão perto, mas conseguem acompanhar os trabalhos da igreja, poder ter temáticas de assuntos importantes acerca do Evangelho. Então, no que diz respeito à influência, isso é muito importante. E é possível, sim, um jovem, um adolescente poder testificar, falar do amor de Jesus, falar de família, lógico que com propriedade, não é? Que com segurança, mas é possível, sim, um jovem testificar disso. Amém. E, inclusive, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estamos aqui, através deste programa, falando de Jesus, né? Aproximando pessoas. Durante a nossa transmissão ao vivo, né? Do congresso que estamos acontecendo agora, a gente vê muitas pessoas de fora comentando lá, inclusive, pode deixar seu comentário aqui embaixo, né? Comentando que estão falando de outras cidades, de outros estados, já tivemos até de outros países como telespectadores, né? Então, de fato, é uma ferramenta muito boa. E com essa ferramenta também vem a responsabilidade daquilo que a gente fala, não é, presbítero? Sim, perfeito. A gente precisa ter todo um cuidado, porque algumas pessoas pegam trechos, né, de falas e acabam tendo uma má interpretação, e a gente precisa ter cuidado no que a gente vai dizer, no que a gente vai falar. Eu já vi muitos casos de pessoas que, às vezes, compreendem errado uma fala, e isso é muito perigoso. Né? O mais importante é que a gente compreenda a importância dessa ferramenta no reino. Eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas,
têm se convertido ao Evangelho, algumas que são batizadas até com o Espírito Santo. A gente tem visto isso em muitos congressos aí. E, assim, no que diz respeito à segurança, né, no que nós vamos falar, isso é muito importante, porque nós precisamos ter propriedade para falar do Evangelho, primeiro conhecendo ele. O apóstolo disse que nós devemos manusear, conhecer bem as Escrituras, não é? Para falar dela, porque ela é nosso instrumento de regra de fé, para que todos possam ouvir e conhecer Jesus, como diz as Escrituras. O próprio Jesus, falando aos seus discípulos, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, ele tinha muita certeza no que ele falava, né? E nós precisamos também ter segurança nisso. Quando professamos a nossa fé, quando falamos do Evangelho, quando louvamos, a gente precisa ter convicção disso. Amém, é verdade. Que a gente possa trazer isso para nós, né? E podermos cada vez mais buscar conhecer ao Senhor e sermos aí essa carta aberta e utilizarmos a plataforma que o Senhor nos concedeu agora, né? Porque muitas pessoas antigamente, né, não tinham essa possibilidade de pregar tanto assim. Hoje em dia a gente consegue alcançar milhares, até milhões de pessoas através dessa plataforma, né? E assim vem até uma observação, porque com tanta facilidade que temos hoje, nós temos que ter cuidado com tudo que nós vamos ver e ouvir, não é? Porque às vezes, diante da facilidade que temos, a gente precisa conhecer bem. Quando eu digo conhecer bem, é saber quem nós estamos ouvindo, para não ouvir tudo e até ficar confuso. Principalmente os jovens, né? Temos, não vou citar nomes, mas tem pessoas que falam em nome do Evangelho e às vezes ou trazem filosofias antibíblicas. A gente precisa saber disso e ter cuidado, né? Para não ficar confuso e acabar ficar indeciso no que diz respeito à palavra. Amém. Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor ele nos concede este meio de transmitir e também de ouvir, não é? Mas que a gente possa, como o nosso presbítero falou, ter esse filtro aí, né? E não há filtro melhor do que passando pela palavra, não é, presbítero? Mas a nossa conversa aqui tem sido excelente, mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final deste programa. Foi muito bom ter você aqui conosco, mas antes de nós irmos, vamos ouvir mais um hino pelo grupo de louvor. Seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Gratos a vocês por terem estado aqui acompanhando o nosso programa. Amanhã tem mais, tá? Então, não deixe de voltar aqui ao nosso canal e ver também o programa de amanhã e também toda a transmissão do nosso Congresso de Adolescentes. Não se esqueça de dar o seu like aqui, também de se inscrever no nosso canal, não é? E também de compartilhar esse link. Presbítero, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Que Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando. Também ao grupo de louvor. E não saia daí, não é? Porque amanhã tem mais.